Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula no curso preparatório para a prova de Itaquá. Então, a gente vai começar com um assunto que vai cair na sua prova, né? O assunto que vai cair na sua prova é alfabetização. E isso não há dúvida nenhuma. Então, vamos começar? Todo mundo já ouviu falar, né, na Magda Soares. Talvez seja a autora, pesquisadora sobre educação mais importante que a gente tem na área de alfabetização e letramento. São muitos livros, sempre dentro de uma coerência, e a gente aprendeu muito. Magda Soares morreu, deixa eu ver, não foi ano passado, não, ano retrasado. Ela morreu no mesmo ano que a Emília Ferreira morreu, 2023. Mas ela deixou uma contribuição imensa aí para a gente estudar. E nós vamos, né, estudar, começando por essa autora no livro Alfabetização e Letramento. A primeira coisa que ela coloca em discussão nesse livro é o termo letramento. O termo letramento ele é novo. Durante muito tempo, nós, professores, éramos, com muito orgulho, né, alfabetizadores. Na década de 80, começou o chamamento para o letramento. O Brasil tinha, como tem até hoje, um grande número de pessoas que passaram pela escola, que estão alfabetizadas, mas que não conseguem usar a leitura e a escrita. E aí é disso que trata o letramento, né? Da capacidade de usar a leitura e a escrita na vida real. Muitas pessoas leem, mas não entendem o que leem. Muitas pessoas fogem de escrever porque têm dificuldade de se expressar por escrito. E a gente está falando de pessoas alfabetizadas. Então, a gente começa a falar de alfabetização e letramento como coisas separadas. As pessoas estão alfabetizadas, mas elas não são letradas. Elas leem, mas não entendem. Elas não interpretam textos. Elas não sabem usar a escrita. Só que aí, quando começou essa conversa de letramento, aconteceu um fenômeno, né, muito interessante, que é a ideia de apagar a alfabetização. Todo mundo queria ensinar o letramento. E parece que isso confundiu a escola, porque o letramento parecia uma coisa mais importante do que a alfabetização. Em outros países também se conversa sobre isso, mas como coisas separadas. Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. Aqui no Brasil, a ideia era assim: agora nós vamos letrar os alunos. E aquela coisa de alfabetizar já era. Em outros países, a discussão foi de um modo diferente. Que modo diferente? Em que o letramento era uma tarefa da escola e a alfabetização era outra tarefa da escola. Até porque a alfabetização e letramento não são a mesma coisa. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais essa discussão. Quando acontece aqui no Brasil a chegada da ideia do letramento, muitos educadores começam a tirar da alfabetização a importância que ela tinha. Muita gente passa a se dedicar menos às atividades de alfabetização. Por quê? Porque estávamos todos ocupados na escola com o letramento. E aí o que aconteceu? Lembra que antes a gente alfabetizava, mas o aluno não era letrado. Aí agora, ó, nem uma coisa nem outra. O resultado que é avaliado, né,
no Saresp, nas provas nacionais e internacionais, mostrava que a educação brasileira piorava. E aí, esse livro da Magda Soares é para discutir isso. O que aconteceu na escola que, primeiro, a escola alfabetizava. Alfabetizar não é suficiente. Mas, com o advento do letramento na década de 80, a escola não alfabetizava mais e também não letrava ninguém. Isso vai sendo divulgado pela mídia, todo mundo fica sabendo. Coincide também, né, com a época da implementação dos ciclos, da progressão continuada. E aí vira um bololô danado. A ideia de que a escola brasileira só piorava com todas essas novidades. Eu acho que até aí você já passou, né, por alguma discussão, por alguma reflexão nesse sentido. Quando se criou a progressão continuada, pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre os termos, pergunta, tá? E a ideia da reprovação, ela vai sendo abandonada. As críticas foram grandiosas, como são até hoje sobre isso. E muita gente na escola, estou falando de nós profissionais, achou que não precisava mais se comprometer com aquilo. O aluno não ia reprovar mais, agora é ciclo, agora é progressão continuada. E muitas habilidades que o professor trabalhava, ele deixa de trabalhar. Ao mesmo tempo, chega para nós, nessa época, as ideias da Emília Ferreiro, que a gente vai aprofundar já já, que coloca a psicogênese. O que é psicogênese, né? A origem na mente da criança do aprendizado. E traz para a gente a ideia de que toda criança, mesmo a criança de 4 ou 5 anos, ela já tem hipóteses sobre a escrita. E que nós deveríamos trabalhar a partir dessas hipóteses. Todos os professores estavam absolutamente chocados com tantas novidades num tempo curto, gente. Tudo isso acontece num tempo de 4 ou 5 anos. E os professores ficam perdidos na sua prática. Estou falando de professores alfabetizadores. E daí? E daí que o sistema alfabético, aquilo que a gente ensinava tão bem antes, vai sendo deixado de lado. Então, agora eu quero saber se vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo, se vocês entenderam como a ideia de letramento, chegando como chegou aos professores aqui no Brasil, ela acabou piorando o aprendizado e não melhorando. Né? Pensem nisso, sinalizem aí depois no chat ou com algum sinalzinho aí para mim ver se vocês estão acompanhando. Hoje, a gente sabe que alfabetização é uma coisa muito específica, muito técnica. O que é a alfabetização? É você se apropriar do sistema da escrita. Das letras, das sílabas, das regras de acentuação, etc. Então, aquilo que os professores começaram a fazer, achando que era uma prática construtivista adequada, não estava adiantando. O que eles estavam fazendo, e eu estou falando isso porque você vai lembrar que tem muita gente que faz, é simplesmente colocando a criança em contato com o texto. Os cantinhos de leitura, o material variado para que a criança pudesse ter contato, como se isso fosse produzir a mágica do letramento. E aí, olha que interessante, né? Os professores, sobretudo os professores assim mais velhos, começaram a perceber que a alfabetização, quem trabalha com isso sabe,
ela tem coisas muito técnicas e específicas. Então, o que os autores estavam ensinando para a gente é que a gente tinha que alfabetizar, mas com prática social. Não com cartilha, não com apostila, mas com textos verdadeiros que fizessem sentido para a criança. Mas tinha todo aquele trabalho de alfabetização a ser feito. Então, alfabetização é uma coisa e letramento é outra coisa. O que a Magda Soares está dizendo aqui, e ela tem um outro livro que chama Alfaletrar, é que tem que fazer ao mesmo tempo. Mas a metodologia é diferente de um e de outro. Quando a criança começa a ser alfabetizada, a aprender a escrever, ela precisa de um ensino direto, explícito, sistemático. Aí você fala, mas não era isso que a cartilha fazia? Era, só que a cartilha fazia só isso. E hoje o nosso desafio é maior. É fazer tudo isso dentro das práticas sociais, dentro de um contexto de letramento. Acontece que, nesse meio tempo, muitos e muitos professores foram formados sem aprender a alfabetizar. Entendem isso, gente? Como se fosse possível, só pelo fato de você entregar para o seu aluno textos, que isso resultaria em alfabetização. Não resultou, né? E não tem como ser assim. Passados aí mais de 20 anos, a gente tem que reinventar a alfabetização, recuperar o lugar da alfabetização com a sua metodologia, sem esquecer do letramento. A gente tem que ensinar para a criança o código da escrita. Você fala, o que é isso que a Selma está falando? Eu estou falando que a criança precisa aprender que B com A faz Bá, que é o Bá de bacia. Ela tem que associar o som fonema, grafema. Então, essas coisas que pareciam tão antigas precisam ser resgatadas pela escola para que a alfabetização seja feita, e a gente tem que fazer isso sem esquecer o letramento. Então, a escola e nós, professores, precisamos entender que achar que alfabetizar e letrar é a mesma coisa é uma ideia enganosa. É preciso técnica para alfabetizar. Só que você pode alfabetizar em situações de escrita real, da vida real. Vamos fazer um teste para ver se vocês estão me entendendo, tá? De acordo com Magda Soares, educadora, linguista e pesquisadora mineira, a alfabetização e o letramento são processos? 1 minuto para você escolher uma alternativa dessas. O que a autora está dizendo sobre alfabetização e letramento? Vocês erraram, meninas. Mas a Juliana acertou, e a Ana Paula também, e a Lilian também, e eu quero falar da letra D antes de comentar da B, que é correta. Por que é que a letra D está errada? Porque pergunta de acordo com a autora. Ó, entende uma coisa, principalmente quem fez a confusão. Entenda que, realmente, alfabetização é uma coisa, letramento é outra coisa. Então, a letra D, ela começa bem, porque ela fala que são distintos, e são. Sendo o letramento um método de alfabetização
com o uso de textos reais, que fazem parte do cotidiano e da realidade dos educandos. Conseguem identificar o que está super errado aí na letra D? Está super errado quando diz que letramento é um método de alfabetização. Isso, Rita. Alfabetização só tem 2 métodos. Você vai guardar para o resto da vida isso agora, porque você vai anotar aí. Existe um método chamado sintético. E existe um método chamado analítico, só 2. O método sintético é o da cartilha, é aquele método que a gente ensina as vogais, A, E, I, O, U. Depois a gente começa a ensinar as consoantes, e juntando vogal com consoante, a gente faz ba, be, bi, lá, lé, li, ló, lu, etc. Tá? Esse é o método da cartilha. Aí, quando a gente aprende sílabas, a gente junta as sílabas e faz as palavras. Esse é o método sintético, é o método do beabá, é o método da cartilha. Fechou. E o outro método? Chama-se método analítico. O método analítico é aquele que não parte dessas pequenas unidades, letra e sílaba. Ele pode partir da palavra, né? Como Paulo Freire propunha. Ele pode partir de uma oração. Ele pode partir até de um texto. E aí, depois dessa coisa pronta, a gente vai dissecar, para você entender com muita clareza. Nossos aluninhos chegaram e a gente coloca o nome dele, porque é uma palavra que tem grande significado para o aluno, e a gente pode começar por ali, conversando com as crianças. O menino que chama Ryan, o nome dele, olha que interessante, parece com a palavra raio. E aí a gente coloca lá na lousa, para que o aluno perceba que o R de Rose, de rato, de Ryan, é o mesmo R. A gente parte do nome da criança. É assim que a maioria faz hoje, porque é uma palavra significativa. Esse é o método analítico. Tá? Então, se falar método construtivista, não existe também, tá? Lília, a sua pergunta é interessante. O método analítico tem que ter sentido? Tem. Porque se você começar a alfabetizar a partir de uma palavra, ou de uma oração, ou de um texto que não faça sentido para a criança, não funciona. Por isso que a gente começa pelo nome. E, é claro, tem outras experiências, né? Começar pelo bairro, pela rua, alguma coisa que faça sentido para a criança. E aí, funciona. É o que a gente tem feito. Então, é por isso que a letra D está errada. Todo mundo entendeu? E se não entendeu, pergunta. Agora, a letra B está certinha. Porque a letra B diz assim, que são processos simultâneos, quer dizer, pode acontecer ao mesmo tempo, envolvendo habilidades, competências e conhecimentos específicos, que implicam formas de aprendizagem diferenciadas. Gente, é claro que a criança tem que aprender sílaba. Ah, mas para letramento não precisa. Para alfabetizar, precisa. Então, é claro que ela tem que aprender sílaba. Por isso que são formas de aprendizado diferentes. A alfabetização vai ter consciência fonológica? Sim. Letramento não precisa. A alfabetização vai ter separação de sílabas, conceito de sílaba, acentuação. Isso não é letramento, isso é alfabetização. Então, são formas de aprendizagem diferenciadas, só que nada impede que tudo aconteça ao mesmo tempo. E é o que a gente tem tentado fazer na escola. Outra questão. De acordo com a pesquisadora Magda Soares, a alfabetização e o letramento são processos interligados e complementares. Considerando essa perspectiva, assinale a alternativa que melhor representa a relação entre alfabetização e letramento,
de acordo com os estudos da autora. 1 minuto para você escolher. Eu vou ler o chat. Ah, não, não tem nada de novo no chat. Rita já fez. Alguém mais faz? Juliana, você também acertou igual a Rita. Agora é a letra D. A alfabetização e o letramento são processos indissociáveis, em que a aprendizagem do código escrito se desenvolve em conjunto com a compreensão e o uso da língua em situações reais. Então, é a letra D que está certa. Aí você fala, mas Selma, dá para alfabetizar sem letrar? Dá. Eliane, você não está vendo a tela? Gente, alguém mais não está vendo a tela? É só a Eliane. Vendo a questão? Manda um sinalzinho de positivo para mim se você está vendo tudo normal ou não. Está normal, né? Ô, Eliane, se não funcionar, tenta entrar de novo. Sai e entra de novo, porque é só o seu aparelho. Vamos lá, vamos seguindo em frente. Agora a gente vai falar da base da Magda Soares, que é a obra da Emília Ferreiro. Emília Ferreiro, você sabe, também já faleceu, mas é uma pesquisadora argentina que, por ter sido discípula do Piaget, ela acaba sendo a embaixadora do construtivismo, né? Então, ela tem várias obras sobre alfabetização. A mais famosa é a Psicogênese da Língua Escrita, mas esse livro é mais novo. Esse livro dela é de 2010. Primeira ideia do livro: nenhuma alfabetização começa do zero, porque a criança, o seu aluno, meu aluno, ele já vive no mundo da escrita, então ele tem hipótese. A criança não sabe ler, não sabe escrever, mas ela tem hipótese sobre a escrita. Nós que somos professores sabemos que a escrita não é transcrição da fala. A escrita ela tem uma lógica e uma estrutura que é diferente da fala. E porque a gente está falando de construtivismo, né? No construtivismo, a ideia básica é a gente aprende a partir daquilo que a gente já sabe. E que o aprendizado é uma construção do aprendiz. Todo aprendizado, inclusive a alfabetização. Então, o professor ele está lá com o aluno, né? O professor mediador, ele escuta, interpreta, intervém, mas ele sabe que é a criança que constrói o seu conhecimento. Olha que interessante, né? Muita gente criticou e critica o modelo tradicional de alfabetização. Por quê? Porque trabalha com associação de som e letra. Né? Toda vez, você não vê lá na escola, as professoras falando com o aluno assim, até o aluno fazer um M, ela está querendo que a criança associe o som com a letra. Porém, é muito mais complicado que isso. Isso é importante, associar o som com a letra, mas não resolve tudo quando a gente está se alfabetizando. Porque a escrita, ela tem uma estrutura diferente, ela tem significados variados. Então, a criança, ela precisa, à medida em que ela vai dominando a escrita, ela vai tendo que entender o que ela está fazendo. É isso que é uma concepção construtivista de alfabetização. Porque quando a gente trabalhava com a cartilha, com uma concepção tradicional, a ideia era que a criança reproduzisse. Quantas cópias, né? Quantos ditados não são feitos? Para a criança reproduzir.
E o que a Emília Ferreira está dizendo aqui é que cada criança que se alfabetiza é como se ela estivesse construindo, inventando a escrita para ela, buscando significado para ela. Então, não faz sentido copiar. Ela precisa criar. Quando a gente fala de hipótese da criança sobre o sistema de escrita, a Emília Ferreira organiza isso em 4 fases. Porque qualquer criança, né, de 2, 3, 4 aninhos, se você der um lápis para ela e um papel, ela escreve, ela rabisca, ela faz garatuja. Quando a gente entra no processo de alfabetização com as nossas crianças, a gente tem que saber em que etapa, em que fase ela está. Uma criança pré-silábica, ela desenha a letra, mas não tem relação nenhuma com o som. À medida em que ela avança, ela se torna silábica. A cada sílaba, ela usa uma letra. Se ela está errado, mas faz sentido para a criança. A gente está falando da hipótese da criança. Essa fase, a escrita dela pode ter valor sonoro ou não. Depende. A gente continua trabalhando e a criança avança para uma fase silábico-alfabética, que é quando ela usa as sílabas de maneira mais adequada. Só depois a criança entra na fase alfabética. E você deve estar pensando aí que eu estou chovendo no molhado, porque todo mundo sabe isso. A questão é que o professor não pode considerar nenhuma dessas etapas como erro. E muitas vezes o professor acha que a criança está errando. Ela não está errando. Naquele momento, a concepção que ela tem de escrita é essa. A gente vai ver os exemplos do livro e vai ficar mais claro. A gente quer que o aluno escreva. E quando a gente encara a escrita como a transcrição na fala, a gente só pensa na decodificação. Eu quero que você pense um pouquinho nisso agora. O que é mais importante? Você está ensinando a criança a escrever. O que é mais importante? É a codificação ou a decodificação? Vamos falar isso de maneira mais simples e clara. É a escrita, ela envolve, então vamos lá, vou escrever uma palavra, né? Vou escrever uma palavra aqui, casa. Se a minha professora falou casa, olha que bonitinho, e eu escuto e escrevo casa, desse jeito certinho aqui, eu aprendi decodificar. Eu escutei e eu escrevi casa. Mas isso é o mais importante para quem está aprendendo a escrever? Porque se eu quiser escrever saco, ninguém falou saco, eu queria escrever. Eu não sei. Eu posso até imaginar que esse Zac de casa sirva, mas agora eu tenho que codificar. Dentro da minha cabeça, eu tenho que construir a palavra, que ninguém falou. E muitas vezes na escola, o professor ele só pensa na decodificação, que não é o mais importante. Gente, o mais importante é a gente conseguir usar a escrita para expressar o que a gente pensa. Então, se eu penso pato, ninguém falou, mas eu pensei, e eu consigo escrever pato,
Eu estou codificando. Eu usei as letras que eu conheço, as sílabas que eu conheço, e eu escrevi uma palavra. Percebe que é como se eu estivesse inventando a palavra? Por isso é que chama codificação. A escola perde muito tempo explicando para o aluno. Quando, na verdade, segundo a Emília Ferreiro, ele vai ter que inventar o sistema de escrita, como se não existisse. Então, o mais importante não é a decodificação, é a codificação, é a capacidade do aluno de escrever o que ele quer, o que ele pensa, não o que você falou, ou o que qualquer pessoa falou. Por isso é que cópia não ajuda. E aí as professoras falam para mim, ajuda sim, cópia ajuda. Porque é fazendo cópia que o aluno entende que ele não pode escrever casa assim, ó. Um Z, porque casa é com S. Para isso serve, gente. Entende? Para isso serve a cópia. Mas isso é muito pouco. O que é que a Emília Ferreira defende? Ela defende que a gente tem que trabalhar na escola o sentido das coisas. E não as coisas que, nesse caso, ficam sem sentido. Que esse era o grande problema da cartilha. Toda a prática pedagógica tem que partir do que a criança pensa e não do que o adulto pensa. O que a gente vai fazer, então? Né? Quais são os problemas de alfabetização que o professor precisa enfrentar? Primeiro, ele vai ter que entender que a escrita ela tem uma lógica interna. Ela não é só decodificação. Lembra que eu falei no início? Acho que eu estava falando ainda da Magda Soares. Saber decodificar cria o leitor que consegue ler, mas ele não entende o que ele lê. Por quê? Porque não tem sentido para ele. Caminhando assim, a gente vai ver na Emília Ferreiro uma crítica ao método fônico, que está muito associado à cartilha, à alfabetização pelo método sintético. E aí, olha que coisa interessante. Hoje, o método fônico está sendo resgatado, porque ele é importante na alfabetização. Só que ele tem que fazer sentido. O professor precisa entender qual é a hipótese do aluno dele sobre a leitura e a escrita. E na educação infantil, né? A gente já sabe, não é para alfabetizar na educação infantil. Lilian, não é que cada criança tem, tá? O seu método. Você vai ver com a prática que muitas crianças fazem do mesmo jeito que a outra criança. O que cada criança tem é uma hipótese dela. É um jeito de entender a realidade. Que, é claro, você vai encontrar muitos alunos que vão ter o mesmo jeito. A leitura na educação infantil e a escrita é uma polêmica direto, né, entre nós. A criança da educação infantil, ela também está no mundo letrado. A criança da educação infantil, ela tem que ter contato com atividades de leitura e escrita. Quando você lê, por exemplo, uma história, é uma atividade de leitura. Quando você escreve na lousa alguma coisa para as crianças verem, é uma atividade de escrita. Então, é muito importante que a sala de aula, desde a educação infantil, que ela tenha muito texto. A gente faz, né? A gente faz os cartazes, os painéis. E a criança não sabe ler. Mas isso é fundamental para que ela conviva com isso. E é claro que todo ano vai aparecer um que sabe ler, com
5 aninhos. Você que ensinou? Não. Mas ela aprendeu. O que vai com essa ideia da Emília Ferreiro? Cada criança constrói. A criança, ela tem que entender que a escrita está no mundo, a escrita não é da escola. Está no rótulo, no supermercado, no ônibus, em todo lugar. Então, embora professor de educação infantil não tenha que alfabetizar, ele tem sim que colocar o seu aluninho em contato com leitura e escrita. Porque é aí que a criança vai começar a pensar sobre isso e a construir as suas hipóteses. Não é da educação infantil que a gente escuta a criança falar que elefante está certo, porque é uma palavra grande, mas formiga está errado. A formiga é pequena. Então, não pode escrever a palavra formiga, é uma palavra muito grande para um bicho tão pequeno. Isso é uma hipótese. Não é uma coisa engraçadinha. Para nós, é uma coisa muito séria. Ideia principal. Alfabetização é um processo construtivo, não é transmissivo. Você não é porque você sabe ler e escrever que você transmite isso para outro ser humano. Não. Cada ser humano vai ter que construir a sua alfabetização. Aí a gente vai fazer o quê? A gente está lá para que isso aconteça da melhor forma possível. Nós dominamos o assunto. O professor tem que esquecer essa história de que ele tem que dar conteúdo. Ele não tem que dar conteúdo. Ele tem que acompanhar, de forma mediadora, o aluno aprendendo. Para isso, talvez a gente tenha que estudar cada vez mais, porque a maioria não aprendeu isso na sua formação. Outra coisa importante, né, que vem do Piaget e aparece da Emília Ferreiro, aluno tem que errar. Quem não erra, não aprende nada. Já pensaram sobre isso? Só pensar na sua vida. Você errou, vai errar, porque você está aprendendo. O erro é uma grande oportunidade para a gente entender a evolução do nosso aluno, no que ele erra. Tá? Então, erro não é falha. Vamos fazer uma questão agora. Ferreiro caracteriza os momentos pelos quais as crianças passam quanto ao nível de concepção da escrita. As autoras foram felizes nessa reflexão, por abordarem de forma muito pertinente o caminho percorrido pelas crianças ao alfabetizar. Dá uma olhada nessa figura. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para você olhar bem. Tem o nome das crianças, o que a professora propôs e o que a criança fez. Começa sempre pelo nome da criança e a atividade continua. Dá uma olhada nisso com calma, porque vai surgir uma questão disso. Eu vou ligar meu carregador. Você já olhou? Então, você olhou, por exemplo, que a Thaísa, essa menina aqui, que ela escreve tudo mais ou menos do mesmo jeito. Rã, formiga, elefante. Você também percebeu que o Lucas, quando ele vai escrever o nome dele, ele usa algumas letras, mas a partir daí ele só desenha. Você viu que o Bruno
usa muitas letras. E que a Maria, além desse espelhamento que ela faz das letras, ela tem uma habilidade maior. Então, vamos ver agora mais um pouco da mesma questão. Outros alunos. O Jean, olha que bonitinho, o Jean, ele escreve direitinho o nome dele. A professora contou os símbolos que o Jean usou. Ela fez a mesma coisa com o Gabriel. Mesma coisa com a Júlia. Olha que interessante a palavra giz. A palavra giz para o Jean, para o Gabriel e para a Júlia, tem duas sílabas. Mas vamos observar mais aqui. Ó. A Miriam pensa em valor sonoro agora. E o João, que é outro que escreve o nome dele bem direitinho. Vamos à questão. Eu volto lá, tá, gente? Não precisa ficar preocupado, porque eu sei que é uma questão difícil. A gente vai fazer junto para que você faça a análise de um por um. A primeira afirmação. Thaísa e Lucas são pré-silábicos? Vamos voltar lá para você me responder isso. Ó. Thaísa e Lucas. Agora eu quero a sua manifestação. Thaísa e Lucas são pré-silábicos? Sim. Vocês acertaram. Veja que nada do que Thaísa e Lucas fizeram remete à sílaba, nem o nome deles. Então, eles não têm o conceito de sílaba ainda. Então, vamos lá. Então, lá, estamos fazendo aqui. Estamos de acordo que Thaísa e Lucas são pré-silábicos. Segundo, Thaísa é ideográfica e Lucas é pictórico. E não estabelecem vínculo entre fala e escrita. Vamos voltar lá. Então, ó, Thaísa é ideográfica, Lucas é pictórico. Nenhum dos dois estabelece vínculo entre fala e escrita. Vou voltar lá para ver. O que é que você acha agora? Será que nenhum dos dois estabelece? A número 2 diz assim, ó. Thaísa é ideográfica e Lucas é pictórico. Isso é verdade. O que a Thaísa é, gente? Quando ela faz isso aqui. Como é que chama isso aqui? Cadê? Como é que chama isso aqui que a Thaísa faz? Caratuja. Ela não está escrevendo nada. O Lucas está desenhando. Caratuja, muito bem, Rita. Mas a Thaísa não. Então, a segunda, ela não é verdadeira, não. Então, a gente estava fazendo a seguinte anotação. A primeira verdadeira, a segunda é falsa. Não, cadê? A segunda é aqui. Por quê?
Porque a Thaís ainda está na Garatuja. Agora vamos ver a terceira. Maria apresenta o realismo nominal, está no nível pré-silábico 2, assim como o Bruno. Vamos conferir essa. Vou repetir. Maria apresenta realismo nominal, pré-silábico 2, igual o Bruno. Vamos ver a Maria e o Bruno para você poder conferir. Maria e o Bruno, aqui lado a lado. A afirmativa diz assim, ó. Maria apresenta realismo nominal. É pré-silábico e o Bruno também. O que você acha disso? Será que a Maria e o Bruno são pré-silábicos, os dois? Você acha que é? Dá um positivo aí. Por que que a Maria... Por que vocês acham que a Maria e o Bruno não são pré-silábicos? Ó, pré-silábico. Maria e Bruno. Alguém acha que eles são silábicos? Olha, por exemplo, como que o Bruno escreve bala. Ele não tem nenhuma conexão com sílaba. Olha como a Maria escreve rã. É, esse tipo de questão, gente, não é fácil. Toda hora tem que arrumar isso aqui, porque vai para o lugar errado. Ó, vamos lá de novo, a gente já tinha feito isso aqui. Verdadeiro aqui, falso aqui. E a terceira? Verdadeiro ou falso? Ô, Lília, eles conhecem as letras, mas a gente está falando agora, a questão fala de sílabas. É verdade. Eles conhecem as letras, eles não têm noção de sílaba. Então, a 3 é verdadeiro. Eu já volto, Eliane, na 2. E a 4? Gabriel é vocálico e Júlia é consonantal. Ambos são silábicos, igual Jean. Gabriel, Júlia e Jean. Vamos olhar lá? Jean, Gabriel e Júlia. Por que eles são silábicos? O que é ser silábico? Olha que interessante como a Júlia escreve lápis. LP. Porque lápis tem duas sílabas. Som. Todos eles são silábicos. Mas olha a diferença do Gabriel para a Júlia. O Gabriel só usa vogal. A Júlia usa mais consoante. É nesse tipo de coisa que o professor não pode considerar erro, porque não é erro. Tá? Isso não é erro. É hipótese. Hipótese que vai avançar. Então, a gente está assim, ó. A 1 está certa, a 2 está errada, a 3 está certa, e agora a gente está fazendo a 4. A 4
Certa também. Gabriel é vocálico, Júlia é consonantal. Ambos são silábicos, como o Jean. E a quinta? Miriam e João são silábicos alfabéticos. Vamos conferir? Miriam e João. Miriam e João são silábicos alfabéticos? Os dois? O que é que você acha? E tá, presta atenção. Olha a escrita da Miriam. Vê se ela é silábica. A do João, acho que não deixa dúvida, né? Mas é a da Miriam. A Miriam é silábica? Não é. Muito bem, Gabriela. A Miriam não é silábica. Ela não faz o que o João faz. E eu tô achando que tem gente enrolada aí. Aí, ó. A gente tá. Que a quinta também não está certa. Vamos examinar a sexta, depois eu organizo a resposta. Acho que eu já dei a resposta, né? Que a última pergunta é: João é alfabético? João é alfabético. Olha como ele escreve cavalo, gente. Olha como ele escreve gato. Eu vou voltar na 2, que a Eliane pediu, e aí a gente fecha essa resposta. Eu acho que é a letra C. Deixa eu ver lá se é a letra C que dá isso aqui. É aqui, ó. Resposta certa é a letra C. Vamos ver a 2. A 2 dizia assim, ó. Thaísa é ideográfica e Lucas é pictórico. E não estabelecem vínculo entre fala e escrita. Vamos ver a Thaísa e o Lucas. Essa aí está errada por causa da Thaísa. A Thaísa, ela só faz garatuja. Então, vamos voltar na resposta. Ó, aqui diz assim, que Thaísa é ideográfica. Não. Lucas é pictórico. Mas nenhum dos dois faz vínculo. Mas a Thaísa não é ideográfica. Ela ainda está na fase da garatuja. Por isso é que essa está errada. Acharam muito difícil isso aí? Tem mais uma aqui, ó. Vou fazer essa. No livro Reflexões sobre a Alfabetização, Emília Ferreiro afirma que estamos tão acostumados a considerar a aprendizagem da leitura e escrita como um processo de aprendizagem escolar, que se torna difícil reconhecermos que o desenvolvimento da leitura e da escrita começa muito antes da escolarização. Os educadores são os que têm maior dificuldade em aceitar isso. Não se trata simplesmente de aceitar, mas também de não ter medo que seja assim. Subjacente a essa dificuldade está a ideia, criticada pela autora, de quê? O que você acha? O que a autora critica? Você acha difícil, Eliane? Olha, vamos lá. Qual que é a ideia que está aí que a autora critica? Que a Emília Ferreiro é muito técnica. Ela fala de alfabetização direto no assunto, na prática do trabalho. Cadê a resposta, minha gente? Está acabando o seu minuto.
Agora eu gostei. Gostei porque vocês erraram. E a gente pode conversar. Agora a Lília e a Elisiane acertaram, mas eu quero falar de cada uma. Por que está errado, né? As outras. A, a primeira, a letra A, não faz sentido, porque foi a Emília Ferreira que inventou isso aqui, de pré-silábica, silábica. Como é que ela ia criticar um negócio que ela mesma inventou? Porque aqui está falando o que ela critica. Então, a letra A não é por causa disso. A letra B também não é. Porque Emília Ferreira é construtivista. Ela diz que as crianças constroem o seu conhecimento, desde muito pequenas. Então, a B também ela não critica. E tem que colocar a D também. A leitura e a escrita são aprendidas em diferentes contextos, em que as crianças aprendem pelos usos sociais dessas práticas. Parece bonitinha a letra D, mas tem um erro grave aqui. A criança, ela não aprende só pelo uso social. Ela tem que ter alfabetização escolar também. O uso social é o letramento. Lembra que a gente falou agora há pouco? A alfabetização era necessária. Então, qual que está certa? Está certa a letra C. A ideia que ela critica é acreditar que tem que aprender só na escola. A escola é que é a detentora da aprendizagem. Não, o professor tem que aceitar desde muito cedo. Se ele é construtivista, que a criança vai aprender em todos os lugares, o tempo todo. É só isso, a letra C. Tá? Então, quem errou, feliz, aqui é lugar de errar para a gente discutir isso. Por que vocês erraram? Por causa desse detalhe aqui. A pergunta é, o que ela critica? Então, a questão aí não foi de não saber. A questão foi de não ter atenção ao que a questão estava pedindo. A única coisa que ela critica é isso, a escola achar que é só a escola que ensina, porque não é. A criança aprende o tempo todo, em todos os lugares. E na educação infantil, né? Como é que a gente faz? A aprendizagem inicial da língua escrita com crianças de 4 e 5 anos. Esse livro é novo, ele deve ter uns 3 anos só que ele foi lançado, e ele foi escrito por psicólogas. Então, o que a gente faz? O que a escola particular faz? O que a escola pública faz sobre escrever com crianças de 4 a 5 anos? Primeira ideia. O professor na educação infantil, ele tem que trazer a leitura e a escrita. É como eu já falei anteriormente. O professor lê, o professor escreve. A criança ainda não domina essa habilidade, mas a criança já pensa sobre a escrita. É muito interessante. Crianças de 4 e 5 anos, elas brincam de ler histórias sem saber ler. Elas abrem o livro, porque elas viram a professora lendo. Então, é muito interessante pensar que essa ideia que a alfabetização vai começar no primeiro ano do ensino fundamental, ela é uma ideia que não faz total sentido. Por quê? Porque a alfabetização começa quando a criança é muito pequena, no mundo, na vida. Porque ela convive com a escrita, ela convive com a leitura. Então, quanto mais o professor criar condições para que a criança tenha esse contato, mais ela está preparada para isso. E o preparado, gente, eu tenho certeza que você já viu isso na prática. Quantas crianças aprendem? Aprendeu antes da hora? Não tem hora. Cada um constrói o seu conhecimento. A criança pequena, lá de 4 ou 5 anos, ela não sabe ler nem escrever, mas ela é perfeitamente capaz de perceber que algumas palavras começam do mesmo jeito,
que algumas palavras, né? A gente não trabalha muito rima, que tem repetições, que algumas pessoas têm um nome igual. Tudo isso a criança já vai criando padrão que tem a ver com escrita e leitura. As crianças de 4, 5 anos, elas perguntam para a gente se você não vai fazer um bilhete na agenda. Ela entende para que serve o bilhete da agenda. Então, ela já está em contato com esse conhecimento. Ah, você não pode ensinar a ler e escrever. Na educação infantil, não pode. Mas você pode incentivar a criança a contar as letras, pode mostrar para a criança que o som pode ser representado na lousa, no papel, no desenho, que uma sílaba no início da palavra, por exemplo, você fala com as suas crianças que sopa termina com pá. E aí você fala para eles, e pano? A pano não termina com pá. Ele começa com pá. E a criança já vai criando noção sobre posição silábica, sobre estrutura das palavras. Tudo isso vai facilitar a aprendizagem da criança. Isso a gente já faz, né? Lista, recado, bilhete, convite. A gente tem que fazer a criança pensar. Por que que o nome da Ana é menor do que o nome da Carolina? E a gente se surpreende como eles percebem e tem uma boa resposta para tudo isso. Coisa que você já sabe também e que você tem que guardar. Professor de educação infantil tem que ler todo dia para os seus alunos. Quanto mais ele lê, melhor. Então, a gente não quer antecipar a alfabetização, mas a gente quer proporcionar para a criança a oportunidade, porque todo mundo sabe que há crianças que se alfabetizam mais cedo. É normal. Como eu disse, né, a gente começa na nossa alfabetização pelo método analítico, com o nome da criança. Aí depois com o nome dos colegas da criança. A gente tem que deixar a criança escrever. A gente está falando aqui de educação infantil. A gente tem que deixar a criança escrever o que ela quiser, como ela quiser. O professor tem que estar sempre disponível para escrever. Como é que escreve árvore? O professor tem que ir lá no quadro e escrever árvore. Ah, mas aí está alfabetizando. Não. Sabe, os alunos podem dizer palavras para o professor escrever. E tantas outras atividades que a gente faz. Elas são fundamentais para que a criança se desenvolva nesse mundo da escrita com qualidade. Aquela história de ambiente alfabetizador não é só no primeiro ano, começa lá na educação infantil. Né? Como eu disse, a gente faz cartazes, calendários, lista de nome, lista de aniversário, lista de meses do ano. Tudo isso é importante, mesmo para quem não sabe ler. E a criança ela tem que ter acesso a material de escrita. Durante muito tempo, as pessoas diziam que não era para dar lápis, caneta, papel na educação infantil. É para dar. A criança pode escrever o que ela quiser, como ela quiser. Mas ela está aprendendo. E tem que conversar muito, né? Porque a criança vai entendendo que a escrita pode ser a transposição daquilo que se fala.
fazer um teste sobre isso? Vocês estão muito quietinhos. As práticas de escrita espontânea são valorizadas na obra por quê? Não esqueça, a gente está falando de uma obra de educação infantil. O que você acha? Só a Rita que fez. Ah, agora todo mundo fez e todo mundo acertou. Assim que eu gosto. Então, escrita espontânea na educação infantil tem que ser valorizada. Por quê? Porque aí revela a hipótese da criança sobre o funcionamento do sistema de escrita e as possibilidades, né, de intervenção pedagógica adequada. Talvez não seja com você nesse ano. Você vai fazer na documentação pedagógica e a professora do ano que vem vai saber o que fazer. Por quê? Porque as práticas de escrita espontânea revelam a hipótese da criança. Hipótese sobre o sistema de escrita. E nada disso é alfabetizar. Tá? Nada disso. A gente continua não alfabetizando na educação infantil, mas a gente não pode ignorar que essa criança está no mundo da escrita. Outro teste, segundo a obra, a aprendizagem inicial da língua escrita com crianças de 4 e 5 anos, mediações pedagógicas. O papel do professor na educação infantil em relação à iniciação da escrita caracteriza-se por... Vamos ver se todo mundo acerta essa também. Muito bem, gente. Letra B de novo. Organizar situações de uso real da escrita, estimular perguntas e comparações e atuar como mediador qualificado das hipóteses das crianças. Você está na educação infantil, mas você tem a formação de professora tal qual a professora que está no primeiro ano. Então, você vai identificar as hipóteses das crianças. Ah, para que você vai fazer isso se você não tem que alfabetizar? Ué, esse é o registro da documentação pedagógica, que se não lhe for útil agora, vai ser útil para a professora no ano que vem. Saber da continuidade desse trabalho. Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Temos mais ainda para hoje. Tudo bem? Estão entendendo? Obrigada, hein, Lília? Estou achando todo mundo calado, fico preocupada. Ainda bem que você se manifesta. Vamos falar de consciência fonológica na educação infantil e no ciclo da alfabetização, né? No primeiro e no segundo ano. O Arthur Gomes de Moraes também é psicólogo da Federal de Pernambuco, né? É um professor brasileiro. Vamos pensar aqui nessa história de consciência fonológica. Primeiro que a consciência fonológica, ela foi tremendamente injustiçada, porque durante 20 anos as pessoas associavam o trabalho de consciência fonológica à pedagogia tradicional, ao método sintético. Então, as professoras passaram a abandonar esse trabalho. Os pesquisadores vão descobrir que faz muita falta. O que faz falta? A criança entender que o som pode ser representado. Entende que se eu falo, que eu sempre dou o mesmo exemplo, porque eu acho tão bonitinho, se a professora fica falando lá para o aluno, ela quer que o aluno escreva um M.
O som, a criança tem que associar o fonema com o grafema. E quando isso foi abandonado, criou-se uma dificuldade maior de aprendizado para as crianças. Então, vamos entender primeiro. O que é a consciência fonológica? É a capacidade de você perceber, analisar e manipular o som. Então, se você escuta um som, oi, você tem que saber que é assim que se escreve oi. Um o e um i. Não está escrito em lugar nenhum, mas você escutou alguém falar e a sua mente coloca dessa forma. Então, a criança, ela tem que ter esse processo, essa compreensão. E essa compreensão, ela nasce da gente parar e pensar. E olha que interessante, né? Quando a gente erra, escrevendo casa com Z, ou exceção com 2 S's, a gente erra por causa do som. Ué, casa com Z é casa. Exceção com 2 S's é exceção. Mas essa consciência, ela faz você acertar muito mais do que errar, certo? Então, a criança precisa disso. Ela precisa entender que todo o sistema alfabético corresponde a um som. Então, a professora na escola tem que brincar com o som, para que a criança entenda que o som pode ser escrito. Esse trabalho, então, como eu estava dizendo, ele foi muito criticado pelo construtivismo e ele volta agora novamente valorizado, porque os pesquisadores mostram que a consciência fonológica só ajuda, ela não atrapalha a alfabetização, ela só ajuda. Vocês conseguem entender por que ela foi tão criticada e agora ela volta a ser valorizada? Porque eu acho que isso é interessante. O que você confundia? Quando a professora ficava mostrando para o aluno o som do B, e ela fala ba, be, bi, o som do B é facilmente confundido esse trabalho com o trabalho da alfabetização sintética. Entende? Era como se a professora estivesse ensinando babebi bobu. Mas não é isso. O objetivo da consciência fonológica não é ensinar babebi bobu, papepi popu. Não, é só fazer a criança associar som com escrita. É isso, Lília, é ensinar os sons. Isso, se não ajuda todas as crianças, eu tenho certeza que ajuda a maioria. Então, tem que ser recuperado. Sempre gosto de falar assim, método bom é um método que funciona. Só para entender melhor isso que eu estou falando. Tradicionalmente, o método fônico era uma prática do dia a dia da alfabetização tradicional. E naquele momento da alfabetização tradicional, da alfabetização sintética, achava-se que o método fônico ele servia para todo mundo. E não é. Ele pode servir para muita gente, mas nada serve para todo mundo. Então, hoje, né, mesmo nós, alfabetizadores construtivistas, temos que entender que as habilidades sonoras têm que ser treinadas na escola.
Porque se você não trabalha mais isso, é porque você acha que isso vai acontecer na vida daquela criança naturalmente. Nada acontece naturalmente. É que é interessante, né? Eu falei isso para vocês um dia. O ser humano é um animal que aprende. O ser humano precisa aprender. Nada é natural. Né? Você já viu um cavalinho nascendo, ou uma zebra? Ele sai da barriga da mãe andando. Nossos bebês não. Demora, né? Tem que aprender. É uma característica do ser humano. A habilidade sonora, ela não surge sozinha. Então, a gente precisa trabalhar isso na escola. E os professores, sobretudo os mais jovens, não aprenderam isso na faculdade. Por quê? Por causa da forte influência do construtivismo que negava a prática, porque ela estava vinculada ao ensino tradicional. Então, agora, a gente já sabe que tem que estudar, porque isso também é importante. É interessante, né, que a criança tem, como a Emília Ferreira já ensinou, as hipóteses, né? E aí no livro ele fala assim: se você pede para uma criança escrever, falar uma palavra grande, ela pode falar a palavra trem, porque ela pensa que o trem é grande, então a palavra tem que ser grande. Palavra pequena, formiguinha, porque a formiguinha é pequena. A criança precisa refletir sobre essas coisas, junto com a professora. Porque a palavra trem é pequena, agora o trem é grande. É muito interessante conversar sobre isso com crianças de 4 ou 5 anos, que elas passam a pensar. Eu lembro de uma aluna que dizia que xícara era pequena e copo era grande. Aí eu escrevi as duas palavras na lousa. E aí ela achava que uma era a outra pelo tamanho. E elas acham engraçado quando elas entendem que a lógica da escrita não é a lógica do objeto. Vamos pensar mais tecnicamente nesse assunto, né? De 1980 para cá, os alfabetizadores começam a ser pressionadas pela questão do letramento, ou seja, uso social da escrita e da leitura. A Emília Ferreira apresenta suas ideias de como a criança aprende, mas até hoje muita gente não entendeu. A consciência fonológica, nesse processo de letramento e construtivismo avançando, acabou ficando lá atrás, o que causou prejuízos. Prejuízos no quê? No processo de alfabetização. O que é que a gente, né, sabe? É que na educação infantil, a criança, ela pode não aprender a ler nem a escrever, mas ela pode entender muita coisa da escrita, dos textos, da leitura. Porque a educação infantil é uma fase privilegiada para a criança desenvolver habilidades que serão úteis para ela na vida toda. Habilidades cognitivas e motoras. Você fala, tá, e o que isso tem a ver com consciência fonológica? Porque na educação infantil, a gente pode trabalhar consciência fonológica. Isso vai ajudar muito essa criança a ser alfabetizada. Como é que a gente faz isso na educação infantil? Isso você sabe porque você já faz.
É com música, é contando história, é brincando. Por isso é que é o diferente do ensino fundamental. A gente vai trabalhar literatura infantil preocupada com o som. Preocupada, que eu quero dizer, é enfatizando, mostrando para a criança, como a gente faz com rima. E tudo isso vai ficar gravado no aprendizado dessa criança. Alguma pergunta, gente? Vamos fazer um teste? Consciência fonológica é muito importante na alfabetização. Sobre a consciência fonológica, é pertinente afirmar o quê? 1 minuto para você ler as alternativas aí, escolhe uma. Cada resposta? Começa assim, Lilian, para resolver uma questão difícil. Elimina a que você tem certeza que está errada. Ninguém acertou ainda, não. Nossa, vocês só não gostaram da certa, hein? É a dele, né? Mas vamos entender porque as outras estão erradas. A letra A está errada porque ela fala que a consciência fonológica. Então, estou analisando só a letra A. A consciência fonológica representa especificamente a segmentação e manipulação. É isso. Não é, gente. O que é segmentação e manipulação de sílabas e fonemas? Pensa numa palavra como crack. Crack. A palavra crack. A criança escuta o som. Cra, que. O som que ela escuta, ele representa especificamente a segmentação de sílaba e fonema? Não. A não é. Aí depois, sei lá, então vamos ver se é a B. Consciência fonológica é a habilidade de manipular os segmentos? Também não. Porque não é para manipular, é para escutar o som e associar com o grafema. Ah, meu Deus, o que é então? A C não pode ser, porque esse foi o grande erro dos primórdios do construtivismo. Achar que essa consciência viria de qualquer jeito, ela não vem. A escola tem que trabalhar, não é espontâneo. A escola precisa, a professora escreveu aí no chat, ensinar o som, praticar, treinar.
Aí sobrou a D, né? E a Lília falou, então vai ser a D. Lília, é a D. A D diz assim, a precedência da consciência suprafonêmica em relação à consciência fonêmica ocorre porque as sílabas isoladas são manifestadas como unidades discretas da fala, o que não ocorre com os fonemas. O que é suprafonêmica? Ela está falando aqui de duas consciências, suprafonêmica e consciência fonêmica. É a palavra, por isso que eu grifei. Porque eu sei que essa palavra ia criar a confusão, e é assim no dia da prova do concurso. Todo mundo já sabe o que é consciência fonêmica. É você associar o som com a escrita. E a consciência suprafonêmica? Que seria isso? É a consciência anterior. O que é uma consciência anterior à consciência fonêmica? Vamos pensar uma palavra que eu acho que fica mais fácil. Uma pessoa que sabe escrever, sabe ler, uma palavra comum, qualquer palavra, e a palavra aqui vai ser casa, que é uma palavra facinha. Se ela tiver consciência fonêmica, fonológica, ela vai associar o som de K e o som de ZA. Por isso que naquele outro exemplo eu falei, por isso que é tão fácil errar e escrever casa com Z. Agora, se ela tiver uma consciência suprafonêmica, ela sabe escrever casa, mesmo sem escutar o som. Pensando, Lília? Para pensar mesmo. Na língua portuguesa, às vezes, tem sílabas que elas não têm importância sonora e outras têm muita. O exemplo que eu usei de casa não foi um bom exemplo nesse sentido, porque aí é uma palavra muito simples. Duas sílabas com importância sonora. Mas há palavras onde não tem. Estou enrolada, né? Não estou conseguindo explicar, não. Estou aqui pensando como é que eu faço para explicar isso de uma maneira mais clara. Vamos pensar na palavra. O que significa esse prefixo supra? O que significa o prefixo supra? É só a palavra que tem o supra. Exatamente, Rita. Supra significa acima. Então, consciência suprafonêmica, ela está acima do fonema. Acima da consciência fonêmica. E daí? Por que ela vem antes? Está falando no começo em precedência. A gente não pode aprender a ler e a escrever sem consciência fonêmica. Será que dá ou não dá? Pensativo, né? É claro que dá, gente. É claro que dá. Embora não seja ideal, mas dá. A pessoa pode aprender a ler e escrever sem ficar entendendo que é M. A é a letra A. Ela consegue. Porque nem tudo na nossa língua é tão simples e automático assim.
O que faz a gente voltar aquilo que eu falei para vocês. Método bom é o que funciona. Consciência fonológica, ela é muito importante. Por quê? Porque ela ajuda quem está aprendendo. Mas existe uma coisa que pode ser acima disso. Acima no sentido de antes. Por quê? Porque a nossa língua, as sílabas na nossa língua, nem sempre elas têm essa capacidade sonora. É que eu estou ruim de achar um exemplo aqui para vocês. Não é toda palavra na nossa língua que vai ter essa capacidade sonora. É isso, Lilian, que bom que você me ajudou. Antes de saber o som, a pessoa pode saber a escrita. Aí você fala, tá, isso é bom ou ruim? Gente, não tem bom ou ruim. A gente que é professor, que trabalha com educação, tem que procurar a maneira que ajude o nosso aluno a aprender, que não é igual para todos. Então, a gente não pode abandonar esse trabalho com o som por conta dessa crítica que se fazia. Porque a gente sabe que isso ajuda muitas crianças. Todas, não, mas muitas. Eu vejo mesmo na escola que as professoras que trabalham com ciência fonética acabam tendo um resultado mais tranquilo e mais rápido do que a que não trabalha. É fácil para mim ver, porque normalmente as professoras mais jovens não trabalham. E as professoras da minha idade, eu tenho 60, trabalham. E aí você percebe o quanto isso ajuda a criança. E esse livro é para resgatar isso. A consciência fonológica é importante para a maioria das pessoas na fase da alfabetização. Para todas? Não, nada é para todos. Mas a gente não pode dispensar um trabalho que vai ajudar muitas crianças. Graças a Lília, eu acho que ficou mais fácil de você entender o que eu quis dizer. É complexo, Lília. A alfabetização é um assunto complexo, é um assunto que divide opiniões, porque muita gente foi alfabetizado com cartilha e acha que cartilha é o que é bom. E o problema da cartilha nunca foi alfabetizar. Ela alfabetiza, mas ela não serve para o letramento. A cartilha não faz sentido. Ela não tem textos reais. Vocês já viram a cartilha, né? Primeira lição, sei lá, a lição do bebê, da bacia. Aí tem um monte de palavra com a letra B. Depois vai para a letra C. Então, ela segue uma lógica que é falsa. Quando a gente está no mundo, imerso nesse mundo letrado, as coisas não são tão simples como na cartilha. Mas a cartilha levava as crianças a decifrar? Sim. Ela aprendia a ler e escrever, mas ela não entendia nada. Vovô viu a uva. A criança lá no sertão do Ceará, ela nunca viu a uva. Mas tinha que falar da uva na lição do vovô por causa da letra V, que essa é a lógica da cartilha. É isso que está ruim. Gente que está de cabeça quente aí, pensa, pode perguntar, gente. Eu terminei os slides, mas eu estou aqui à disposição de vocês. A cartilha não faz sentido, nem para a criança, nem para o professor. É um material que é isso, a palavra, ele é todo linear, ele parte do mais simples e vai para o mais complexo. E isso, ó, pensa na tua sala de aula. As crianças da cartilha, estou lembrando de uma cartilha que eu já trabalhei, as crianças se chamam Ana, Caio com C, é mais que tinha lá.
Mais para frente, né, na sílaba complexa, aparecia um Bruno. Aí você pega, no seu primeiro dia de aula, metade dos seus alunos tem K, Y, dois L no nome. Você tem que lidar com isso. Quem me dera, né? Meus alunos se chamassem só Caio, Ana e Bruno. A gente precisa entender que o ensino não é linear, porque a vida não é linear. Olha o nome dos seus alunos. Aquilo faz sentido para eles. É o nome deles. Quero agradecer a atenção de vocês. Estou aqui, se tiver pergunta, fiquem à vontade, mas eu terminei. Então, se quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu estou à disposição de vocês e a gente segue estudando. Eu que agradeço, Rita, gente. Obrigada pela paciência, que às vezes eu sei que eu não consigo ser clara como eu gostaria, mas pode insistir. E isso é muito bom, focar nesse tema. Todo concurso tem questões sobre alfabetização e letramento. E a consciência fonológica voltou com tudo, né, dessas obras mais novas. Essa obra que eu falei agora é de 2019. Então, é a partir daí que se volta a discutir isso. Boa noite, bom descanso, fiquem com Deus e a gente, semana que vem, está estudando de novo. E se você ficou com dúvida, anota. Eu vou estar com você até o dia da prova, toda semana. E eu tento explicar de modo que você possa entender. Obrigada, gente. Boa noite. Bom descanso. Tchau. Tchau, tchau.